daquilo que nós falamos, mas se trata daquilo que nós estamos nos tornando. Deus está nos chamando para ir para um lugar muito além, irmão. Porque não tem a ver com aquilo que a gente vai falar aqui de púlpito, ou daquilo que você fala com as pessoas, mas daquilo que de verdade você está se tornando. E porque você está se tornando, Cristo se manifesta através de você, ainda que você não fale uma só palavra. Por isso é que nós entramos na presença dele em reverente submissão. Por quê? Nós entramos de forma reverente, nós nos submetemos totalmente a ele. Ainda que sejamos filhos, ainda que temos livre acesso, mas nós nos submetemos a ele para que a vontade dele permaneça e a vontade dele seja feita. Porque de fato, irmão, tudo que nós precisamos é Jesus, e tudo que as pessoas precisam, nada mais, nada menos é do que Jesus. Portanto, se nos tornamos igual a ele, então as pessoas podem olhar para a gente e nos enxergar como cartas vivas, das quais elas podem olhar e elas podem ler a respeito de Cristo. Por isso tem mais a ver com se tornar do que falar, porque falar, a gente pode falar tantas coisas, irmão. Mas quando nós nos tornamos, quando nós verdadeiramente encarnamos o Cristo, é totalmente diferente. Irmão. E volto a dizer, se nós buscarmos ele em reverente submissão, se nós nos aproximarmos dele, e em cada vez a gente buscar mais e mais ser transformado à medida de Cristo, de fato ele sempre vai nos responder com a glória dele. De fato ele sempre vai vir e sempre vai nos responder, porque a solução, de seja qual lá for o seu problema, sempre vai ser Cristo, e ele tem a melhor solução. Por isso, quando nós entramos e nos tornamos mais parecidos dele, o nosso jugo, ele é totalmente tirado, porque agora é o jugo de Cristo que está sobre mim e sobre você, e o jugo dele é suave, e o jugo dele é leve. Irmão. Mas para isso precisamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Está na hora da igreja de novo voltar a dizer quem ela é, irmão. Porque a gente tem dito, durante muito tempo a gente diz, olha, não olha para o homem, porque o homem é falho. Olha, não olha para o homem, porque é Deus que faz. Olha, não olha para mim, porque quem faz é Jesus, e portanto você pode ficar chateado comigo, mas Jesus... Não, irmãos. A gente precisa voltar até a ousadia de Paulo. E essa ousadia de Paulo não era soberba, mas Paulo sabia quem ele era, portanto, nós precisamos olha para mim e faz o que eu faço, porque se você fizer o que eu faço, automaticamente você vai conhecer a Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está na hora de a gente se levantar e começar a ter a nossa vida transformada, para que verdadeiramente a gente possa dizer para as pessoas, olha para mim, cara. Porque se você olhar para mim, você vai viver exatamente o que Cristo tem para você. E não por arrogância, mas porque estamos nos transformando nele. Porque é mais do que aquilo que falamos, mas é aquilo que as pessoas veem na gente no dia a dia. É mais do que um culto. É mais do que pregar uma palavra. É mais do que a gente conversar no final do culto. É quando nós convivemos, é que nós conhecemos. E, portanto, se convivemos com Cristo, agora nós conhecemos Cristo de verdade, agora somos moldados segundo Cristo. Não é nada disso que eu vou pregar, mas enfim. A gente precisa ser moldado à medida de Cristo, à medida que Cristo preparou para mim e para você, porque, afinal de contas, o Cristo já habita em mim e em você. Como diria a galera do Novo Pacto, que eu amo tanto, Cristo um dia andou na terra e as pessoas podiam senti-lo, ver os seus milagres, ver as suas maravilhas, ouvir a sua voz. Alguns puderam se tornar discípulos dele, alguns se tornaram mais próximos, 12 andavam com ele para tudo quanto é lado, 3 iam com ele ao monte, 2 sentavam e 1 recostava ao seu peito. Mas de fato as pessoas podiam ouvir o próprio Cristo, liberar as suas palavras, elas podiam ver o próprio Cristo curar as pessoas. Elas podiam ver o próprio Cristo expulsando o demônio das pessoas.
Mas aí Cristo continua andando sobre a terra, agora andando no novo corpo, que talvez possa parecer estranho para você, a gente chama de Cristo corporativo. Por que Cristo corporativo? Porque o corpo de Cristo é formado por homens e mulheres de várias denominações, de vários lugares, homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo, que são diferentes. Por quê? Porque nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Por isso somos diferentes. Então, independe se você é presbiteriano, se você é assembleiano, se você é do Mevão, ou seja, da onde você for. Homens e mulheres que pertencem a Cristo, eles formam o corpo de Cristo, da qual o Cristo é o próprio cabeça. E esse corpo de Cristo, Cristo continua andando sobre a terra. Agora, nesse corpo chamado igreja, curando, batizando no Espírito Santo, expulsando demônios, transformando as vidas, porque nós ainda não entendemos que a unidade das igrejas, a unidade dos homens e mulheres, faz com que o corpo de Cristo esteja novamente operando em todos os lugares. Cristo morreu e ressuscitou, irmão, e Ele morreu pelo meu e o seu pecado, e Ele continua habitando através da igreja, e na medida que a igreja avança, todas as coisas mudam, porque na medida que nos conformamos com Cristo, Ele se torna o cabeça, porque na medida que nos entregamos totalmente a Cristo, Cristo responde, porque afinal de contas a igreja não é nossa, é dele. Por isso a gente não vem para a igreja para receber algo, mas a gente vem para a igreja para dar algo para Cristo, porque na medida que nós damos algo para Cristo, na medida que nós damos a nossa vida para Cristo, Cristo nos responde. E Ele vai vir com a sua glória, irmão, porque todas as vezes que Ele encontrar corações dispostos e sedentos, Ele vem. E se é legal a gente ministrando o Espírito vir, que dirá, irmão, quando acontece naturalmente, sem nenhum tipo de ajuda do homem, se assim posso dizer. Mas de repente Cristo olha e Ele resolve descer. Por quê? Porque Ele olhou para uma congregação e achou corações sedentos. E por isso Ele respondeu. Por isso tem mais a ver com você que está sentado do que quem está aqui em cima falando alguma coisa ou ministrando louvor. Porque se Ele encontrar em vocês um coração disposto a recebê-lo e um coração que quer mais dele, Ele vai responder, irmão. Porque qual é a solução para a sua vida? É Cristo, irmão. E na medida que você se transforma mais nele, mais você tem dele. E mais as coisas começam a se alinhar. E vou te dizer, se o nosso desejo, a nossa oração fosse conformar com Cristo, a maioria das nossas orações não precisariam ser feitas. Porque na medida que nos tornássemos igual a Ele, todas as soluções dos nossos problemas aconteceriam. Bom, mas não tem nada a ver com isso. Êxodo, capítulo 15. Bom, Êxodo capítulo 14, ele está falando a respeito do povo que está chegando, é 15, tá, que eu vou ler. E os israelitas, eles atravessam o Mar Vermelho. E aí eles têm uma grande vitória, porque agora eles atravessam, eles chegam no Mar Vermelho, e é diferente dos desenhos da Disney ou dos filmes. Moisés, ele não toca com cajado nas águas. E Deus nunca falou, toca nas águas com cajado, Moisés. Deus fala, estende as suas mãos. E quando Moisés estende as mãos, o mar se abre. E quando o mar se abre, o povo de Israel, ele começa a passar em meio àquele mar com o pé enxuto. E os egípcios estão atrás do povo de Israel. E quando o povo de Israel está chegando, o povo egípcio está entrando naquele mar. E quando o último israelense, ele põe o pé do outro lado, o mar se fecha e os egípcios morrem, são tragados. E aí no capítulo 15, primeiro começa com um cântico de Moisés. E Moisés, ele vai falar a respeito da grandeza de Deus e do livramento que Deus deu ao povo de Israel. Ele vai inclusive dizer que aqueles homens afundaram como chumbo. E depois vem Miriam, dançando e salmodiando ao Senhor. Então, as duas primeiras partes desse texto do capítulo 15 é o cântico de Moisés e o cântico de Miriam.
E aí a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar a respeito daí, a gente vai começar a respeito das águas de Mara, as águas amargas. Esses dias eu vi alguém falando na internet que era o cuidado de Deus era tão grande que ele levou as águas de Mara, porque elas eram, a ciência descobriu que as águas de Mara, elas eram amargas porque ela tinha plantas medicinais embaixo e etc e tal. Desculpa, balela. Não tinha nada disso, porque a provisão de Deus estava depois das águas de Mara. Águas de Mara significa amarga. Então, Israel, depois de viver esse grande milagre, depois de atravessar o Mar Vermelho, onde foi uma vitória gloriosa, irmãos, eles estão andando 3 dias e aí eles estão morrendo de sede. E eles não conseguem achar um lugar para que eles possam beber a água. E aí olha o que acontece. Versículo 22. As pessoas falavam, né? As águas de Mara eram amargas porque era muito remédio. Deus estava dando a provisão do remédio, etc. e tal, enfim. Mas diz assim, ó, depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Em algumas traduções está um pedaço de pau. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Depois a gente vai entrar no próximo texto. Mas agora, você imagina, irmão? Isso às vezes acontece até com a nossa vida. O povo de Israel passava uma dificuldade danada, escravo lá no Egito. E aí, de repente, esse povo recebe a sua salvação, a sua libertação. E eles estão saindo do Egito. E quando eles saem do Egito, você conhece essa história. Até o ouro da galera do Egito eles levaram. Deus abençoou com tudo. Mandou eles levarem tudo. E os caras começam a dar ouro a ele, inclusive alguns egípcios os acompanharam, se entregaram ali ao Senhor. E agora aquele povo escravo está tremendamente alegre, porque afinal de contas, olha que grande vitória, Randinelli, não são mais escravos. E estão indo embora para onde? Para uma terra prometida, onde Deus prometeu que haveria leite e mel. E agora eles estão caminhando ali. Mas logo depois deles saírem desse lugar, eles estão morrendo de sede, 3 dias andando. E Deus leva eles para onde, irmão? Para um lugar onde as águas eram amargas a tal ponto que não podiam se beber. E talvez é assim para a gente, com as promessas, talvez é assim quando parece que tudo deu certo, agora parece que vai dar errado. Mas, de fato, aquele povo chega e olha que era um povo murmurador. E eles começam a encher a cabeça de Moisés, porque eles não estavam muito dispostos a passar o processo. E aí, Moisés, ele clama a Deus, e Deus mostra uma árvore a Moisés e fala assim, joga essa árvore lá, para as águas vão se tornar doces. E aí esse povo bebe essa água aí mesmo. Porque o propósito de Deus, provavelmente, não é que o povo ficasse ali para beber aquela água, mas talvez que continuasse de encontro àquilo que Deus já tinha preparado para eles. Mas na ansiedade. E, cara, eu fico pensando assim no povo de Israel. E toda vez que eu penso no povo de Israel, eu lembro da gente. Porque a gente fala mal do povo de Israel, mas a gente é exatamente igual. Um Deus que abriu o Mar Vermelho. Pensa, irmão, no tamanho do milagre que era isso. E logo depois os caras estão murmurando, não creem que Deus pode fazer um milagre. Acabaram de ver. Mas a gente é assim. Porque às vezes nós provamos no milagre de Deus muitas e muitas vezes na nossa vida. E na primeira dificuldade a gente esquece do Deus do milagre que Ele pode fazer. E a gente encontra dificuldade. Que era mais difícil, irmão? Aparecer água para eles ou abrir o Mar Vermelho?
E a gente vive coisas grandiosas no Senhor e depois a gente tem dúvida de um monte de coisa. Não tem sentido. Continua ali, por favor. Aí Deus fala assim: então clamou o Senhor a Moisés, não, próximo, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, isso Deus falando para o povo, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, deixa aí, por favor, tá? E inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha só. Ele começa a dizer assim, ó, se vocês atentamente ouvirem a minha voz. E agora ele não está falando com Moisés, irmão. Porque eles estavam reclamando com Moisés, Moisés vai até Deus, e Deus faz aquele povo que murmurou ter aquela água amarga transformada numa água limpa, que talvez não fosse, Deus poderia fazer coisas maiores, como fez depois. E aí diz assim, primeiro, ouvir a voz de Deus atentamente. Irmãos, o maior segredo para todas as coisas é ouvir a voz de Deus e você precisa ouvir atentamente. Por quê? Se você ouvir atentamente, você não escuta as outras vozes. Você não vai ter dúvida de que é a voz do Senhor. Então precisa ouvir e ouvir atentamente. Já viu a galera que tem hiperfoco? Eu tenho um pouco. Então quando de repente você se distrai com uma coisa, você está vendo aquilo, pode quem quiser falar perto de você, te chamar, fazer o que for, que você continua naquilo. A esposa está falando, você não está nem escutando, você está com foco naquilo que você estava. Em certo ponto, o hiperfoco é bom. Por quê? Porque você está tão concentrado que nenhuma outra voz consegue entrar naquilo que você está fazendo. Então ele está falando, talvez, de você ter um hiperfoco em Deus, em escutar a Deus de uma maneira tão poderosa que nenhuma outra voz ao seu redor consegue te desviar daquilo que você está ouvindo. Nem mesmo a voz do diabo, nem mesmo a voz da sua alma, nem mesmo a voz de quem está do seu lado. Por quê? Você está ali ouvindo atentamente o Senhor. Só que não adianta só ouvir atentamente ao Senhor. E talvez seja até ruim você ouvir atentamente ao Senhor e não praticar o que o Senhor está falando. Pior do que não ouvir, volto a dizer, é ouvir o que o Senhor está falando e fazer diferente do que Ele está falando. E aí ele fala, olha, ouvir atentamente e fizer o que é reto diante dos seus olhos. Mas não acaba, ele fala assim, e se inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, ou seja, aos mandamentos do Senhor, aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que Deus já estabeleceu. Você precisa inclinar o seu ouvido para que você ouça o que Ele está falando. Volto a dizer, irmão, a própria Escritura vai dizer que sem profecia a igreja se corrompe. É necessário os profetas. Mas a maior revelação e a maior profecia continua sendo nas Escrituras. Tem coisas que você está esperando alguém falar para você que a resposta já está na Bíblia, irmão. É só abrir a Bíblia. E aí ele fala, ouvir os meus mandamentos. Mas não basta só ouvir, irmão. Volto a dizer, tem que guardar os seus estatutos. Você precisa ouvir e guardar dentro de você. E eu fico olhando, e talvez isso seja vergonhoso para a gente, porque a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda. A maioria de nós nunca tirou um tempo de qualidade com a Bíblia. O menino judeu, apesar deles crerem só no Velho Testamento, ele sabe o Velho Testamento inteiro, de cor, aos 13 anos de idade. Você tem noção do que é isso, irmão? Aos 13 anos de idade. E aí eles usam aqueles penduricalhos na cabeça, tal, porque ele entende que ali são os lugares que Deus está falando de, né, fala de carregar a palavra, de entender a palavra, enfim.
Então nós precisamos entender isso. Não se trata só de ouvir, mas a gente precisa ouvir, guardar e praticar. E aí ele fala assim: se você fizer isso, nenhuma das pragas que eu enviei ao Egito vai tocar sobre você. Nenhuma das maldições te tocará. O diabo não pode tocar em você. Porque até lá na velha aliança, Jó, o diabo só tocou em Jó com a permissão de Deus. Foi preciso Deus mandar. Portanto, irmão, vou deixar bem claro para você. Não existe crente ter medo de macumba. Macumba não pega em crente. Fizeram macumba para mim, está muito difícil. Está estranho, irmão. Tem algum problema com você. Talvez você pense que é crente, mas não é. E se o diabo quiser tocar em você, só com a permissão de Deus. E ele fala que nenhuma das enfermidades que ele enviou sobre o Senhor vai vir sobre você. E ele termina dizendo assim: eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que ele está dizendo? Olha, nenhuma das enfermidades do inferno vão tocar sobre você. Mas além disso, eu sou o Senhor que te sara. Ele é a fonte de toda cura, e o maior segredo de ser curado por Ele é conhecer Ele, é ouvir a voz dEle. E aí continua, por favor. Aqui é o lugar verdadeiramente da cura, o lugar onde Deus faz algo. Aí ele diz assim: então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali junto das águas acamparam. Agora escuta só, logo depois tinha um lugar chamado Elim, e nesse lugar chamado Elim tinha 12 fontes, tinha 70 palmeiras, tinha água pura, cristalina. Isso fica no Monte Sinai, no deserto do Sinai. E tinha muitas palmeiras, ou seja, tinha sombra fresca. Era um lugar de cura, um lugar de um oásis, exatamente. Um local onde eles podiam descansar, podiam se revigorar. Eu li esses dias, hoje, eu peguei e li a respeito o pessoal que faz excursão. E ele estava falando assim, ó, vocês, o cara não é nem cristão, mas ele falou assim, vocês principalmente que são cristãos, e é o lugar que todo cristão deveria visitar, são os oásis lá de Elim. E aí ele fala e aí ele conta um pouquinho da história de Israel, e ele fala assim que quando ele chegou lá, ele sentiu uma diferença na atmosfera. A atmosfera do lugar era diferente. E ele disse mais, na medida que ele entrava dentro de Elim, a temperatura abaixava radicalmente e era extremamente fresco em meio ao deserto. E as águas eram extremamente puras e frescas. Isso, esse cara da excursão falando. E que na medida que ele andava pelos caminhos no deserto, pelos caminhos que tinham dentro desse oásis, ele encontrava frutas e mais frutas deliciosas. Em meio a um lugar ermo, em meio a um deserto que não tem nada, em meio a só areia, de repente viram uma planície cheia de grama, cheia de árvores, fresquinho, com a água excelente, com frutas para se comer. Esse é o lugar onde Deus leva o povo de Israel. Esse era o lugar de cura. Não tinha a ver com o mar, irmão. Deus fez aquilo porque o povo era chato e murmurante. E deixa eu te falar, existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que a gente insiste tanto para ter outras coisas, que o Senhor nos dá o que a gente pediu e a gente deixa de provar daquilo que Ele ia fazer. Coisas maiores. Esse era um lugar de descanso, irmão. Esse era o lugar onde o povo de Israel pôde descansar, pôde se revigorar, para que em algum momento, lá na frente, ele pudesse entrar realmente naquela terra que emana leite e mel. O que eu quero dizer para você, irmãos,
talvez para mim e para a sua vida, é que talvez a gente passe por muitas dificuldades, por muitas lutas, talvez alguns de nós caia pelo caminho e o Senhor vem e nos levanta, e a gente passa por um monte de coisa, e aí de repente quando a gente pensa que está tudo bem, a gente encontra com um lugar onde só tem águas amargas. E justamente quando estava dando tudo certo, Rodrigo, o mar se abriu agora, a gente chega, águas amargas, não dá nem para beber. Só que isso não é o fim, isso não é a derrota, não é começando tudo de novo, é Deus nos fazendo passar pelo lugar das águas amargas para chegar no lugar de descanso, no lugar onde Deus tem água e tem sombra para mim e para você, descansar na sombra do Onipotente. Tem sempre um lugar de oásis depois do lugar de águas amargas. Tem sempre um lugar de vitória depois de um lugar de aparente derrota. Eu nem gosto de pregar no Velho Testamento, irmão. Mas eu estava em casa e Deus começou a falar comigo. E aí, de repente, eu vi alguém falando lá sobre essa questão medicinal de Mara. E não tem nada disso. Não era só um lugar de água amarga, um lugar de sofrimento. Mas que Deus ia levar o povo para um lugar onde tinha sombra, onde tinha água fresca, onde ele podia se revigorar, descansar. Onde ele podia se curar dos tempos do deserto. Deus vai sempre colocar um oásis no meio do deserto. Agora veja bem, o povo já tinha sido livre, Juliano. O povo já tinha saído da escravidão do Egito. O povo murmurador, né? No meio do caminho. Lembrando do tempero. Esqueceu que era escravo. Eu era escravo. Arrancava o meu couro, mas tinha um temperinho bom lá. Eles não entenderam o que Deus queria fazer e por isso ficaram tanto tempo no deserto. Segundo os estudiosos, o caminho que Israel podia ter feito demoraria 1 semana. Eles ficaram 40 anos. Deixa eu te falar, irmão. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que é muito rápido. Mas você pode ficar 40 anos esperando. Simplesmente porque você foi desobediente. Você vai ficar rodando e rodando, rodando e rodando. Você determina o tempo que você vai ficar, irmão. Mas enfim, eu quero compartilhar alguns outros textos com vocês. Leandrinho, bota aí para mim, por favor, Romanos 5,14. Romanos 5,14. Olha que interessante isso aqui, irmão. No entanto, a morte reinou de Adão até quem? Quem? Não é até Cristo? A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Adão representava o homem, mas ele era figura do Cristo que viria. Adão pecou e o pecado por conta de um homem entrou no mundo. Jesus veio sem pecado, recebeu o meu e o seu pecado, e por conta de um homem inocente, recebeu o pecado de todo mundo, veio a salvação. Por um homem entrou o pecado, por um homem veio a salvação. Mas as escrituras estão dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés. Isso aparentemente é estranho, irmão. Aparentemente isso é muito estranho. Por quê? Por que ela não reinou até Cristo, ela reinou até Moisés? Aí você vai ter a resposta lá em Coríntios. Vamos para Coríntios, por favor. 1 Coríntios 10:1. 1 Coríntios 10:1.
Pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo... Que mais? Continua. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em... Continua. E todos comeram do mesmo alimento... Continua, por favor. E beberam todos da mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era quem? Cristo. Porque Moisés já prefigurava a vinda de Cristo. E quando eles passaram pelo mar, e quando a nuvem os acompanharam, eles foram batizados nisso. E a palavra diz que todos, exatamente todos, comiam e bebiam da mesma pedra espiritual. E essa pedra era Cristo, porque Cristo, o próprio Cristo, já os acompanhava. Porque Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Por isso, ele vai usar esse linguajar de que a morte durou até Moisés, porque a partir daquele momento já prefigurava o Cristo. E por conta disso, a morte não teria mais poder. E queira você ou não, a cruz é atemporal. Ela vai para frente e ela vai para trás. E o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ele foi imolado antes da fundação do mundo. É por isso que as Escrituras vão dizer, então, naquele momento, sabe? No momento que eles estavam saindo do Egito, era mais que simplesmente uma saída do Egito. E depois eles encontram as águas amargas. Quando eles estavam saindo, o que Deus estava fazendo era um batismo na nuvem e no mar. Para quê? Para que ali eles comessem de Cristo. Para que ali eles bebessem de Cristo. Porque todas as Escrituras, irmãos, exatamente toda a Escritura, ela vai apontar para Cristo. As festas judaicas, nada mais, nada menos do que elas fazem é apontar para Cristo. Por isso, ali naquele momento já apontava para Cristo. A gente precisa entender, a Bíblia ela não é contraditória e ela tem a resposta. A gente fala assim, texto, como é que é? É pretexto. Por quê? Porque você precisa ler não só o versículo, mas o texto todo, é o que falam, para que você tenha um pleno entendimento. Mas talvez nem você lendo o texto todo você vai ter pleno entendimento. Talvez você vai ter que ler tantos outros versículos em outros lugares, em outros textos, para você ter a resposta daquilo que você está lendo. Portanto, você precisa ler as Escrituras totalmente, na sua totalidade. Não há nada na Bíblia que não tenha sentido, irmão. Quem não acha chato ler aí, por exemplo, Levítico? Ou ler as gerações? Fulano, pai de fulano, que é pai de fulano. Não parece chato, mas você acha que está lá à toa, irmão? Já experimentaram traduzir da geração de Noé até Adão? E você vai traduzindo cada nome e aí você pega a tradução dos nomes, dá o plano da salvação. Você já viu isso? Pode traduzir, irmão. Traduz nome por nome e você vai ver que dá exatamente o plano da salvação. Nada na Bíblia, nenhum... Oi? De Adão até Moisés. Oi? Adão até Noé. Tem aí? Pega aí para mim que eu vou ler para eles. Se você conseguir, você me passa aí. Então, aqueles homens, quando saíram do Egito e Deus abre o mar, eles estavam sendo batizados e eles estavam comendo de Cristo. E agora eles estão preocupados com o que haveria de ser. Tinha 3 dias, irmão. Eu sei que eles estavam com sede. Mas eles estavam comendo de Cristo e não perceberam. E não perceberam que ele poderia fazer o grande milagre, que ele não estava tirando eles lá para eles passarem simplesmente necessidade ou para o mal. E que aquele lugar de águas amargas era só um lugar de passagem. Comeram de Cristo e não perceberam. Deus tinha preparado um lugar já para eles. Um lugar de descanso, de desfrute. Está aí?
Quer falar sobre isso, não? Adão, homem ou ser humano. Sete, determinado ou definido. Enos, mortal. Cainã, pena, aflição, ou adquirido possuidor. Malalael, santo Deus, ou louvor a Deus. Jared, descerá, ou descendente. Enoque, ensino, ou consagrado ou dedicado. Matusalém, sua morte trará, ou homem da lança, indica juízo. Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso. Noé, descanso e vida longa. Juntando tudo dá. Ao homem foi determinada a morte. Ao homem foi determinada mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará aos sem esperança ou pobres descanso e vida longa. Tudo na Bíblia tem um significado. Na velha aliança já falava-se da nova aliança, já se falava daquilo que Jesus faria. Nada é sem sentido na Bíblia, irmão. Vamos continuar. Bota para mim aí, por favor, Leandro, em 2 Coríntios 3:7. Nós vamos até o 18. Vai. 2 Coríntios 3:7. Ora, se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual se estava desvanecendo. Espera aí, volta aí, por favor. O ministério da morte, ou seja, da lei. A lei representava ainda esse tempo de morte, onde Deus gravou nas pedras e entregou a Moisés. Se esse foi gravado, veio a glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés. Moisés chegou e ele tinha que tampar o seu rosto de tanta glória e eles não podiam nem olhar para Moisés. Agora, Moisés continua com o rosto depois tampado para que o pessoal não percebesse que a glória já tinha ido embora. Continua. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é aquilo que nós recebemos? Continua. Porque se o mistério da condenação tinha glória muito mais excedente em glória, o ministério muito mais excedente o ministério da justiça. Continua. Pois na verdade o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Continua. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel, para que desvanecia, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Os judeus, eles continuam achando que Cristo não veio. Por quê? Porque até hoje, para eles, está como um véu, onde eles não conseguem ver a revelação de que agora Cristo já veio. E aí, isso aqui é muito interessante, que ele fala, em Cristo é abolido. O velho pacto, em Cristo, ele foi abolido. Sabe o que vai dizer alguns textos bíblicos? Que a velha aliança, ou o velho pacto, era para mostrar a você que você era pecador e por isso te trazia condenação. E aí ele vai dizer agora assim, olha, se você quiser permanecer na velha aliança, você não deve, mas se você quiser, então cumpra ela toda. E ele vai dizer que a velha aliança, ela se tornou maldição. E ela vai dizer que Cristo revogou a velha aliança e agora ele começa uma nova aliança. Entende? Velho Testamento e Novo Testamento, velha aliança e nova aliança, uma vez que existe um novo testamento, o testamento anterior foi revogado. E sabe o que mais que a palavra vai dizer em Gálatas? Se você permanecer na velha aliança, Cristo então não te serve para nada. E ele diz mais, da graça decaíste. Continua.
Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Não é um véu de rosto, mas um véu no coração. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhes é tirado o véu. Automaticamente eles reconhecem a Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não tem a ver com o que nós falamos, mas tem a ver com o que nós nos tornamos. Porque uma vez que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, nos tornamos parecidos com Ele. Continua. Pode continuar. Pelo que, tendo esse ministério, assim como já alcançamos a misericórdia, não desfalecemos. Misericórdia, coração de Deus na miséria humana. Pode continuar. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é aqueles que se perdem que está encoberto. É naqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Não. Voltou, né? Você voltou demais. Acabou lá? Pulou, né? Você pulou. Acabou? Então havia um véu sobre aqueles homens que eles não podiam enxergar, que eles já provavam de Deus, que eles já provavam de Jesus, que eles já comiam do alimento espiritual. Porque quando nós não estamos de fato em Cristo, quando não há uma revelação completa de quem Cristo é, o véu, ele, como é que eu posso dizer? O véu encobre e a gente não tem a revelação de quem Cristo é. Portanto, você pode andar perto de Cristo, você pode viver algumas coisas, mas se você não entender a plena revelação de Cristo, se ainda tiver um véu no seu coração, é impossível que você entenda Cristo na sua plenitude. Por isso o judeu não pode entender quem é Cristo, mas a palavra diz que quando algum deles se converte, automaticamente é revelado a eles. Porque não há mais véu que encobre, irmão. Por isso aqueles homens podiam passar aquilo tudo em Israel. Eles podiam passar pelo mar. Eles podiam ver aquele grande milagre e olhar para um lugar de águas amargas e esquecer tudo, irmão. E murmurar por um pouco de água, quando Deus já estava preparando um lugar de descanso para eles, um lugar onde eles podiam descansar do deserto, um lugar onde eles podiam comer, um lugar onde eles podiam se refrescar, um lugar que eles podiam provar totalmente do Senhor. Porque o nosso oásis, no meio do deserto, sempre foi Cristo. E em Cristo há descanso, e em Cristo há um lugar onde a gente pode descansar, irmão. Cristo é o nosso lugar de descanso. Então caminhe de encontro a Ele. Quer saber, irmão? Não há nada que tenhamos feito que Cristo não pode transformar, irmão. Ainda que um momento seja de águas amargas, tem um oásis logo ali. E aquilo que parecia destruidor, pode ser só o início de coisas grandiosas que o Senhor vai fazer. E aquilo que parecia não ter sentido, aquilo que parecia derrota, pode ser só o início de grandes vitórias. Deus tem um caminho preparado para mim e para você, irmão. Deus tem um caminho no meio do deserto. Ele pode te deixar passar pelo deserto. No meio do deserto você pode até encontrar as águas amargas. Mas existe um lugar de descanso preparado logo ali na frente.
Por isso não se trata de Mara, águas amargas. Se trata de Elim, lugar de descanso. Lugar onde podemos descansar nele. Lugar onde podemos desfrutar nele. Quer saber, irmão? Quando você passa para esse outro lugar, ainda que você tenha vindo de grandes milagres e não entendeu nada, e agora está passando por um momento de amargura, quando você chegar nesse lugar, que é o lugar de descanso, e diga-se de passagem, é um lugar de descanso para você chegar num lugar ainda melhor. Quando você chegar nesse lugar de descanso, quando você ali estiver, você vai perceber que Deus sempre foi o seu lugar seguro. Ele sempre foi o seu lugar de descanso. E ainda que você não entenda, ainda que você viva esse momento amargo, Ele é o lugar de descanso, Ele é o lugar de vitória, e Ele já preparou o escape, Ele já preparou o lugar, Ele já preparou a restauração, Ele já preparou tudo, porque o que Ele tem para mim e para você, irmãos, não é o maná, a provisão diária, mas Ele tem para mim e para você a terra que mana leite e mel, provar do melhor dessa terra. E eu não estou falando de dinheiro. Vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro. No lugar onde Ele é totalmente sua provisão, não precisa de dinheiro, irmão. Porque Ele é a sua provisão. Porque eles saíram daquele lugar, passaram pelas águas amargas, mas quando chegaram em Elim, não tinha que pagar, irmão. Não tinha que fazer nada. Tinha que sentar debaixo das palmeiras, cruzar as pernas, tomar um banhozinho em 12 fontes. Podia escolher. E comer, irmão, sem plantar, sem fazer nada. Só usufruir daquilo que Deus tinha. Assim como era lá em Adão antes, ele não precisou plantar nada. Ele só cuidava do jardim depois e comia daquilo. Agora Deus leva aquele povo para um lugar onde eles podiam descansar, onde eles podiam ser curados, onde eles podiam tirar um tempo para se refrescar, onde eles tinham comida, onde eles tinham tudo, irmão. Toda vez que tiver Mara, tem Elim logo adiante. Porque se sou eu nunca colocaria, a Bíblia não colocou, mas os homens colocaram depois, eu nunca colocaria esse texto, as águas de Mara. Eu botaria o oásis de Elim. Porque esse é o lugar de descanso. Deus não leva o povo para furada, irmão. É o povo que para aonde às vezes não precisa, para reclamar quando Deus quer dar algo melhor, cara. Não se tratava de fazer com que uma água amarga se tornasse uma água potável. Se tratava de um lugar onde tinha água em abundância, não só um riacho, mas tinham 12 fontes, Rondinelli. 70 palmeiras, podia descansar à vontade, irmão. Sombra é o que mais tinha. Um lugar totalmente diferente do deserto, no meio do deserto. Lá de dentro você olhava para um lado, olhava para o outro, areia, mas lá só tinha verde, grama. Você olhava para o deserto, não tinha nada, mas lá tinha palmeira. Você olhava para o deserto, não tinha uma gotinha de água, mas lá tinha 12 fontes. Você podia escolher, irmão. Você escolhia, você queria estar no Clube Central, lá de São Francisco, Praia Clube, você escolhia qual que você queria, irmão. Você podia ir lá. Era um lugar de passagem para que o povo restaurasse as suas forças. Restaurasse o seu corpo, comendo no melhor que tinha. Descansando daquele sol escaldante e provando de sombra e água fresca. Para quê? Para eles pararem lá? Não. Deus deu o descanso. Deus trouxe a provisão. Não para que eles parassem, mas que eles se tornassem, se fortificassem o bastante para continuar a jornada
para a terra prometida, onde manava leite e mel, onde se colhia até do que não plantou, onde um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Ah, irmão, não sei o que você passou, eu não sei se você desviou, eu não sei nada, mas uma coisa eu sei, Elim está logo ali. Tem um lugar de descanso, tem um lugar para você renovar suas forças, tem um lugar para você tomar de água pura, tem um lugar para você matar sua fome. Não importa o que aconteceu, existe um lugar de cura. Não importa o que aconteceu, existe um lugar para se ouvir de novo a voz do Senhor. Não importa o que aconteceu, existe um lugar na presença do Senhor, onde nós, que não tínhamos direito, agora por Cristo temos livre acesso. E por isso, com reverente submissão, nós entramos na presença dEle e nos tornamos mais parecidos com Ele. Porque agora a nossa vida não pertence a nós mais, mas pertence a Cristo, e na medida que nós nos damos a Ele. Escute, irmão, não lute com as suas forças, você vai perder toda hora. Deixa o Espírito te tomar e deixa o Espírito lutar por você, porque toda vez que você fizer isso, você ganha. Não se trata de ser forte, se trata de perder para Ele toda hora. Quem perde para Ele, ganha tudo. Vamos ficar de pé? Você crê que o Espírito pode nos tocar agora? E se você está aí, por algum motivo, Mara tomou conta de você, você acredita que Deus pode te levar para Elim agora? Então adore ao Senhor, irmão. Adore o Senhor com toda a intensidade do seu coração. Xerebacarabá. Ei! Se você precisa entrar nesse lugar, irmão, eu queria te fazer um convite, vem cá para frente, por favor, vamos orar. E eu sempre digo isso, eu não insisto. Eu falo só uma vez, porque tem a ver com o Espírito. Se você quiser vir, você vem. Senão nós vamos continuar do mesmo jeito.